vídeo de hoje, o Vasco classificado dentro do Nilton Santos e o Botafogo começou errado, tá terminando errado 2025. Qual a surpresa? Qual a novidade? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. E a sua creatina? Você já tomou hoje? Fit Forte com esse combo de whey mais creatina, num preço mais legal, para você garantir os seus suplementos, você que está treinando, cuidando da saúde. A Fit Forte entrega em qualquer lugar do Brasil, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros. O meu cupom Jorge Igor te dá 15% off, então aproveita. Link no comentário fixado, link na descrição deste vídeo. É Fit Forte. Muito bem, vamos começar pelo Vasco, como a gente sempre começa, pelo vencedor do confronto, não do jogo, né? Porque nos 90 minutos não teve vencedor, 1-1 na ida, 1-1 na volta, não teve nos 180 e nos pênaltis deu Vasco. Bom, futebol, você pode classificar, você pode obter um resultado de várias maneiras, inúmeras maneiras. Você pode se classificar sendo inferior ao seu adversário. Em qualidade técnica, em orçamento, em produção, né, desempenho, pode. Futebol te proporciona isso. E o Vasco teve momentos de muito sofrimento do confronto. Normal, esperado, você está jogando dentro do Nilton Santos, onde o Botafogo é muito forte, tem um gramado sintético a seu favor, né, tinham 40 mil torcedores ontem. A torcida do Botafogo pela primeira vez no ano esgotou todos os ingressos. Não era um cenário de jogo fácil realmente para o Vasco. E um cenário que vai se complicando, porque o Vasco já não tinha o Jair, tá fora aí por um ano, uma lesão muito séria. Aí com 10 minutos de jogo, 12 minutos, ele perde o Tietê. Então você fica sem volantes que tem uma qualidade maior de saída de bola, de passe, de ajudar na construção, de fazer uma conexão com o Felipe Coutinho e o Botafogo ali, martelando, e o Vasco sobrevivendo, Aí entra o lance do Felipe Coutinho, né? Aí entra um lance de um cara que é diferente, sim, não é o Coutinho dos grandes tempos, o Coutinho voando, o Coutinho nível Europa, mas é o cara com uma capacidade de desequilibrar, de fazer a diferença do futebol brasileiro. Ele bate a falta, eu acho que o Neto falha no lance, mas daqui a pouquinho, quando a gente falar do Botafogo, eu entro mais nesse assunto. Mas assim, é um mérito todo do Coutinho no lance, mérito total do Coutinho no lance. Bate a falta, o Neto falha, uma cobrança que não era tão próxima assim, uma falta de longe, e aí o Nuno Moreira aparece para fazer. E o Vasco ainda teve, no primeiro tempo do jogo, chance de fazer o segundo. Aqueles minutos depois do gol, aquela jogada individual do Ryan, que ele vai costurando todo mundo e bate fraco ali, seria um golaço do Ryan e seria um 2-0 de um time que sofreu nos primeiros 20 minutos, fez o gol, teve chance para fazer o segundo, só que aí voltou a sofrer na parte final do primeiro tempo. Aí foi o Botafogo martelando e o time toma um gol de empate numa jogada que começa numa cobrança de lateral, uma bela bola do Santi, uma desorganização da defesa do Vasco. O Correia bota na frente, o Léo Jardim faz o pênalti, não tinha muito o que fazer o Léo Jardim, ele tinha que sair mesmo para tentar abafar, acaba cometendo o pênalti que o Alex Telles converte. Então, foi um primeiro tempo em que o Vasco poderia ter ido para o intervalo com um resultado pior. Sim, um 1-1 diante do que foi ok para o Vasco. Assim, opa, beleza, tamo vivo, tamo bem. Volta o segundo tempo, o Piton sai, a suspeita era de lesão da panturrilha, eu estava até vendo aqui no GE que ele deixou o estádio ontem de muletas. Pode ser sério, tomara que não, né, o problema do Piton. E aí era um Botafogo que continuava sufocando. Mas o Vasco de novo teve chance. Teve aquela do Coutinho, aos 14 minutos, que ele tentou dar uma chapada, mas não teve direção. Depois uma jogada do Paulo Henrique pela direita, que ele faz o cruzamento e o Coutinho completa para fora. Então, no segundo tempo, até o Diniz falou na coletiva que nos minutos finais do segundo tempo, a sensação é de que o Vasco estava mais próximo do segundo gol. O Vasco criou para isso também. Se você for olhar o número de finalizações no alvo, foi 6-5. No geral, o Botafogo finalizou mais. Se você olhar aquilo que foi pro gol, aquilo que foi pro alvo adversário, foi 6-5. Então o Vasco também teve chances claras para fazer o segundo gol. Não seria nenhum absurdo a gente olhar e falar, caramba, o Vasco ganhou o jogo de 2-1, mas não jogou nada. Não, o Vasco teve oportunidades.
Vasco criou tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo oportunidades para fazer. Aí depois tivemos algumas mudanças, né? O Matheus França eu acho que não entrou bem. Tudo bem, tá chegando agora e tudo, mas me pareceu muito ansioso, muito errático ali nas tomadas de decisão. O David eu já gostei, o David e o Robert Renan entraram bem, o David colocando mais velocidade, e o Robert Renan, cara, teve um lance que ele pega a bola no meio campo, aí ele vai costurando dois, ele tira o primeiro marcador, tira o segundo, aí ele faz um lançamento na ponta direita, acho que pro Paulo Henrique, assim, maravilhoso, qualidade técnica, o Robert Renan tem de sobra. Pra mim é um baita de um zagueiro, pra mim, sem exagero, pra mim é uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa janela aí, nesse semestre. Por tudo aquilo que ele pode agregar ao Vasco, com os problemas que o Vasco tem defensivos hoje. O Hugo Moura tem sido improvisado na zaga, por exemplo. Então, para mim, é um zagueiro que tem tudo, mas todas as ferramentas para dar muito certo com a camisa do Vasco, e tecnicamente é muito diferente, né? E bateu o último pênalti com personalidade, nós vamos falar disso aqui agora. Disputa de pênaltis. Bom, você tem um goleiro como o Léo Jardim. Isso já te dá uma boa vantagem ou uma boa esperança, uma boa perspectiva. É um goleiraço. Você vai falar dos pilares desse Vasco atual, você tem que falar do Verrete, que não está vivendo a sua melhor fase, mas é um cara muito importante, sem dúvida. Você tem que falar do Piton, sem dúvida. Você tem que falar do Fernando Diniz, claro. E tem que falar de Léo Jardim, que pega o pênalti do Alex Telles. O Alex Telles quis bater no mesmo canto, o Léo Jardim acerta o canto, pega o pênalti, e aí você já começa a decisão. Decisão de pênalti. Eu nunca bati um pênalti na vida, né? No Newton Santos lotado, num São Januário lotado, não sei como é, mas a impressão, narrando o futebol há tanto tempo, é de que disputa de pênalti tem a influência de um componente emocional, psicológico, maior do que qualquer outro momento de um jogo, né? Ali a coisa é... Então você começar uma disputa como essa na casa do adversário, pegando o primeiro pênalti do batedor oficial do adversário, porque o Alex Telles é o cobrador de pênalti do Botafogo, tem 5 gols de pênalti com a camisa do Botafogo, inclusive o mais importante da história do clube, o pênalti mais importante na final da Libertadores do ano passado. Então você pega o pênalti do cara. Esse é o cara, é o bom, bonzão, batedor, peguei. Puta, você já mudou a atmosfera, você já trouxe a confiança muito maior para quem vai bater logo na sequência. E o Vasco converteu muito bem os pênaltis, foram pênaltis muito bem batidos, e aí bateu o Robert Renan e, pô, inevitável. Antes da disputa de pênaltis, na transmissão da GETV, o Formiga e a Luana lembraram do episódio do Gauchão de 2024 do Inter e Juventude, quando o Robert Renan bate o pênalti de cavadinho. O goleiro do Juventude já estava indo pro outro lado, ele teve tempo de voltar, de tão fraca que foi a batida, e o Inter acabou eliminado. Lance ali com uma boa dose de irresponsabilidade, eu diria, do Robert Renan. E aí, na hora que ele foi bater o pênalti, o último, né? Falei, caramba, o cara acabou de chegar, ele já vai bater o último pênalti. Aí eu mandei ali na narração, será? Será que ele vai cavar? Que nada. Fez uma cobrança segura no canto para colocar o Vasco classificado. Eu até no pós-jogo levantei essa bola. Eu falei, olha, eu não duvido de ter rolado uma conversa do Diniz durante a semana. Ô Robert Renan, escuta, sabe que pode ir pra pênalti amanhã, né? E eu conto com você pra bater. Mas pelo amor de Deus, não vai me dar cavadinha. Eu acho que pode ter acontecido essa conversa. E outra conversa que essa aconteceu, essa foi relatada ontem no pós-jogo lá, o Puma Rodrigues falou pra Mariana Spinelli, pro Balada, pro Rafa, que na hora, ele e o Hugo Moura estavam ali na conversa pós-jogo, aquela resenha, classificado e tal, aí acho que foi a Mari que perguntou o que foi ali na hora do Robert Renan bater o pênalti, o que vocês falaram, e o Pumita mandando ele cavar, cava. Eu acho que ele não ouviu, ainda bem que não ouviu, né? Era melhor fazer a cobrança segura, era um jogo de mata-mata, era o Vasco voltando a uma semifinal, não só pelo segundo ano seguido, mas pela 10ª vez na sua história. O Vasco chega a 10 semifinais de Copa do Brasil, o Vasco luta por um bicampeonato, por um segundo título de Copa do Brasil. Um clube desse tamanho tem que estar aí, né? Ah, mas o Vasco tá muito ferrado, o Vasco tá muito mal administrado. É verdade. Mas ainda é o Vasco, cara, ainda é uma das 5 maiores torcidas do Brasil, ainda é uma marca gigantesca, poderosa, uma torcida incrível. Ali é o lugar do Vasco. Claro que é muito melhor o Vasco chegar numa semifinal de Copa do Brasil estando longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
O Vasco hoje tem a mesma pontuação do primeiro time da zona de rebaixamento. O brasileiro do Vasco não é bom. O ideal é você brigar por Copa do Brasil e no brasileiro você está brigando por Libertadores, está brigando por coisa grande. Esse é o ideal. Não é o possível para o momento, para o Vasco. O que é possível nesse momento é você chegar longe numa competição de mata-mata. O Vasco ano passado, lembrando de novo, caiu para o Galo na semifinal. Foi até a semifinal. Poderíamos ter uma final Vasco e Flamengo no ano passado. Poderíamos. Não aconteceu. Né, coisas do futebol. Mas mesmo nesse momento tão difícil que o Vasco vive institucionalmente, tá aí o time de novo numa semifinal de Copa do Brasil. Eu acho que isso é uma demonstração de grandeza, de força dessa instituição, de resiliência, de uma instituição que está tendo que sobreviver a situações muito, muito difíceis. O próprio confronto era uma situação muito difícil. Você sorteia ali, eu lembro, eu fiz os palpites aqui, nesse palpite eu caí do cavalo, que pra mim passaria o Botafogo, e era a opinião de muita gente. Pô, o Botafogo é favorito, alguns achavam bem favorito, né? Pela distância de investimento, de orçamento, Botafogo decidido em casa, a própria distância entre os dois na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas é clássico, né? É clássico. Clássico tem esse componente, o mata-mata tem esse componente. E o Vasco passou, já tinha feito um jogo bem interessante em São Januário. E ontem, diante das adversidades e das dificuldades que a noite apresentou, o Vasco também teve um comportamento muito legal. Classificado, vai pegar o Fluminense. Só que é o seguinte, né? Dezembro, com essa mudança toda aí no calendário, as semifinais só vão acontecer em dezembro. Galera, com quase 3 meses de distância. Tem um lado bom nisso aí. Tem um lado que eu acho muito bom pro Vasco nisso aí. Dois, né? Primeiro que você tem reforços que estão chegando agora, até dezembro essa coisa vai estar mais encaixada. Isso é bom, Robert Renan, Matheus França, bom. Você tentar recuperar jogadores aí, precisa ver a situação do Piton, precisa ver o Tietê e tudo mais. O Jair é só ano que vem. Esse é um lado bom. Outro lado muito bom. Você passa esses próximos 3 meses focando na permanência, porque isso é muito importante. Se você tem agora, ainda nesse período em que o Vasco está próximo da zona, a semifinal com o Fluminense, daqui a 1 semana, 2 semanas, você ia precisar descansar aqui, poupar ali, para não esticar tanto a corda. Não, até dezembro é foco total no Campeonato Brasileiro. Fazer a pontuação que tem que fazer para sair ali de baixo o quanto antes. Isso eu acho que vai ser bom pro Vasco. Bom, a gente já viu muito time cair nessa armadilha. Vai bem nas Copas, e aí você vai negligenciando o brasileiro, você vai deixando o brasileiro de lado. Quando você perde a Copa e tenta voltar aqui, não dá para pegar mais. E às vezes você pode até cair, né? O Galo ano passado quase passou por isso, o Palmeiras de 2012 passou por isso, ganhou a Copa do Brasil e caiu no Campeonato Brasileiro. Então é muito importante, beleza, tem o Fluminense na cabeça agora. Ótimo, é um confronto de muita rivalidade, uma rivalidade bem maior do que Vasco e Botafogo, é outro nível de rivalidade. Jogo muito importante, um dos mais importantes dos últimos anos, mas tão importante quanto é pontuar bastante no Campeonato Brasileiro nesses próximos 3 meses e sair da situação incômoda em que o Vasco se encontra. Mas é a imensa torcida bem feliz, tendo motivos para sorrir. Um 6-0 histórico recente contra o Santos dentro do Morumbi, isso, uma classificação incrível na casa do Botafogo com 40 mil pessoas, no drama dos pênaltis. É isso, são momentos que mexem com a autoestima e que dão a esse torcedor do Vasco o que ele merece. Felicidade, alegria. Muito legal ver o Vasco aí entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Parabéns, parabéns à torcida do Vasco. Vamos ao Botafogo. Primeira coisa, o histórico do Botafogo em Copa do Brasil é uma coisa muito ruim e eu acho que é incompatível com o que o Botafogo representa para o futebol brasileiro. O Botafogo só tem 4 semifinais de Copa do Brasil na história, né? Não chegou à sua 5ª ontem. Só tem uma disputa de final e perde essa final dentro do Maracanã para o Juventude. É algo que eu acho que, já que o trabalho da SAF, o trabalho do Textor é um trabalho de resgate institucional, é algo que precisa estar no radar em qualquer planejamento do Botafogo daqui para frente. Escuta, Copa do Brasil. O Botafogo não pode demorar mais tanto tempo para ganhar a sua primeira Copa do Brasil. Ganhou uma Libertadores, fantástico, voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 30 anos, fantástico, mas precisa ganhar a Copa do Brasil. É um título que o Botafogo precisa ter. Agora, o Botafogo esse ano se deu ao luxo, e aí vamos voltar aos vídeos do início do ano,
Vamos voltar à ladainha? O Jorge estava certo, o Jorge estava errado? Nesse caso, eu acho que o Jorge estava certo. A gente erra, eu erro. Nossa, projeção bizarra. Errei palpites na Copa do Brasil, acho que errei metade, né? Dos 4 que passaram, eu só acertei 2. Erro, pô, claro. Mas sobre o Textor, o planejamento do Botafogo para 2025, a gente estava vendo a tragédia, a gente estava farejando a tragédia desde janeiro. O Botafogo esse ano jogou fora a Supercopa do Brasil. Pelo que me consta, ele não tem esse título na galeria, né? Não tem. Ele jogou fora a Recopa Sul-Americana. Pelo que me consta, ele não tem esse título na galeria. Correto, Textor? Correto? Não, não tem. E dá pra dizer que ele jogou fora, sim, Copa do Brasil, possibilidade de um bicampeonato da Libertadores. Jogou fora. Com a sucessão de erros cometidos desde o início do ano. Com a bizarra ideia de transformar a exceção em regra. Porque o que aconteceu em 2024 é exceção. Você montar um time numa janela de meio de ano, você trazer 2 caras extra séries, muito acima, fora da curva, Luiz Henrique e Almada, os caras comerem a bola, isso é exceção. Você não vai conseguir isso todo ano. Não tem como. É impossível. Só que o Textor, talvez revestido da arrogância que os títulos de 2024 trouxeram para ele, talvez ele tenha sido picado, beliscado pela mosquinha da arrogância. Porra, eu sou brabo, olha aí, ó. Acabei de chegar, botei o Botafogo campeão da América, campeão brasileiro. Porra, posso tudo, vou fazer igual ano que vem. Se ferrou. Só que o problema é que ele se ferra e o Botafogo se ferra junto. E o torcedor se ferra junto. Ah, eu errei. Ele falou ontem na entrevista, eu posso listar uns 20 erros que eu cometi nesse ano e tudo mais. Sim, errou, mas a instituição paga o preço. A instituição paga o preço. Então o Botafogo, lembre-se, no início do ano, foi com um técnico interino para jogar 2 decisões em fevereiro, insistindo em Carlos Leiria. Enquanto Jardine não vinha, Mancini não vinha, Tata Martino não vinha, era só frustração. Carlos Leiria, cara do sub-20 do Botafogo, para um time que acabou de ser campeão da América, meu Deus do céu. Carlos Leiria, para jogar 2 decisões. E o que aconteceu? O Botafogo foi atropelado nas 2 decisões que disputou em fevereiro. Atropelado pelo Flamengo, ficou barato, hein? Podia ter sido goleado pelo Flamengo em Belém, hein? Ficou barato, graças a Deus. Tá, Textor? Dá graças a Deus. E atropelado pelo Racing, tomando 4 no agregado. Fora o baile. Fora o baile. Então, já começou por aí. Aí, Renato Paiva. Aí, depois dessa demora de jogar 2 títulos fora em fevereiro, não, agora resolvemos, hein? Agora, não, agora temos um nome. Renato Paiva. Eu não vou gastar muito tempo do vídeo para falar sobre Renato Paiva, porque não é necessário. Não é necessário. Simplesmente uma contratação que não deveria ter acontecido. Não deveria ter existido Renato Paiva no Botafogo. Não tinha motivo, argumenta, no seu fato dele morar no Rio de Janeiro e ser o único cara disponível. Depois de tantos não que o Botafogo tomou. Não tinha mais nenhum argumento, nenhum. Mas tudo bem, vou parar por aqui, não vou gastar mais tempo. Janela, Botafogo gasta 500 milhões, eu fui pegar aqui, né, eu vou tentar pegar, eu não peguei antes do jogo, eu vou tentar pegar aqui a lista de contratações do Botafogo para esse ano, contratações Botafogo 2025, porque a janela do Botafogo de primeiro ano, assim, de primeiro semestre, de início do ano, foi uma janela de 500 milhões de reais, você vai lembrar. 500 milhões de reais. E aí o Botafogo, por exemplo, achei aqui, ó. Por exemplo, o Botafogo pagou quase 50 milhões de reais no Juan Cruz. No Juan Cruz. 50 milhões de reais no Juan Cruz. Sabe? É muito dinheiro jogado fora. Com todo respeito, muito dinheiro jogado fora. Botafogo contratou por $1 milhão o Elias Manuel. Cadê o Elias Manuel? O que foi o Elias Manuel até hoje com a camisa do Botafogo? Sabe? Então, são contratações que você fala, pô, nada, né? Até agora, nada. Natan Fernandes, Botafogo também contrata para esse ano, $10 milhões, mais caro que o Juan Cruz, 57 milhões de reais na cotação da época. Valeu isso tudo? Natan Fernandes já deu esse retorno ao Botafogo desde que chegou? Santi Rodrigues. Sabe quanto o Botafogo gastou do Santi Rodrigues? Que agora está começando a dar algum sinal de melhora. Ontem fez um bom jogo. 100 milhões de reais.
quase 100 milhões de reais, 17 milhões de euros. Então o Botafogo gastou mal, se planejou mal, escolheu mal o seu treinador e deu no que deu. Aí você acha que tem milagre? E outra, despejando dinheiro daqui para o Lyon, para esse projeto multiclubes de caixa único bizarro do Textor, que ferrou com o Botafogo, um clube que arrecada em real, tendo que salvar um clube que arrecada em euro, numa moeda que vale 6 vezes mais do que a nossa. E saindo dinheiro de premiação aqui e indo para lá, daqui e indo para lá. Não vai dar certo, irmão. Não tem como. Não tem como. Eu acho legal, acho virtuoso o Textor fazer o meia-culpa? Acho. Porém, acho tardio. Porque tudo que a gente está falando aqui hoje, no dia 12 de setembro, tudo que o Textor está admitindo agora, a gente já falava em janeiro. Em janeiro. E aí tem gente que diz que a gente é chato demais, que a gente enche o saco, que a gente é corneta, que a gente é ingrato. Fica nessa de gratidão ao Textor a vida inteira, botafoguense. Fica nessa. Não, temos que ser gratos pelo que ele fez em 2024. Sim, tem que ser grato, mas isso não dá ao Textor o direito automático de só fazer cagada dali pra frente. Não, não reclama não, porque ele deu o título em 2024, os títulos em 2024. Não reclama não, porque ele salvou o Botafogo. Outro ponto que eu sempre bati aqui. Ok, ele precisa ser reconhecido como o cara que resgatou o Botafogo acabaria, não sei se acabaria, mas o Botafogo certamente passaria por um processo de perda de relevância absoluta se não fosse a SAF. Total. Ia virar um clube de Série B, Série C. Eu acho que esse risco estava dado. E o Textor salvou o Botafogo desse risco. Mas não percam de vista que tudo isso é feito como um investidor. O Textor não veio fazer filantropia, ele não veio fazer caridade, ele não veio porque ele é bonzinho e ele ama a torcida do Botafogo. Ele veio para ganhar dinheiro e tá tudo bem, não tô recriminando não. Eu não sou anti-lucro, eu não recrimino, nada. Pelo contrário, sou entusiasta, a roda tem que girar. Agora, não venha com esse papo também, não, veja bem, não, ele veio para ganhar dinheiro, ele veio como investidor. E a gente não sabe o que vai ser do futuro do Botafogo, se vai para a mão do Marinac, se não vai, se fica com a Eagle, se é com Textor, se é sem Textor. É um cenário de indefinição que eu acho que internamente pode ter alguma consequência no elenco do futebol. Pô, o que vai ser, né? O que será? Né? É muito difícil e a gente não sabe o que vai ser do fim de temporada do Botafogo, porque a desmobilização desse ano, e eu não vou culpar o torcedor. Pô, mas caramba, Jorge, só ontem o Botafogo esgotou todos os ingressos. Foi a primeira vez no ano, só em setembro. Sabe por quê? Por culpa do Textor, por culpa dos erros da diretoria, do planejamento mal feito. Isso desanimou o torcedor, desmobilizou o torcedor. O torcedor falou, nossa, mas que bagunça, hein? Não vou comprar essa briga não. No ano passado ele comprou, óbvio. Eu entendo o torcedor do Botafogo e eu conheço muito bem a torcida do Botafogo, o perfil do botafoguense. O botafoguense, ele é mais desconfiado, ressabiado, pé atrás, um pouquinho pessimista e precisa ter algum sinal. Se ele não tem, esquece, irmão. Ele não vai, é diferente. Ah, mas tem torcida que é melhor, que é pior. Não vou entrar nesse mérito. Cada torcida torce do seu jeito, se comporta do seu jeito, tem o seu perfil. O perfil do botafoguense é esse. Ele não viu motivos. O clube não deu motivos a ele. Pô, vamos que as coisas estão indo bem. Não, nada. Quer ver outro erro do Textor que eu não citei? David Ancelotti. 15 jogos, cara. Nem vou aqui dizer que a classificação passa por um erro de estratégia, porque ele poupou o Vitinho, porque ele poupou o Savarino. Irmão, o Savarino chegou 5 horas da manhã de viagem. 5 horas da manhã, vindo da Venezuela, de Maturim, uma logística muito ruim, muito complicada sempre. O Vitinho jogou 60 minutos numa altitude de 4.150 metros. Eu não vou recriminar. O problema não está aí. O problema não é esse. O problema é você ter um treinador com apenas 15 jogos na carreira. Ontem foi o 15º jogo do David Ancelotti na carreira, comandando o atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro. Tem mais risco de dar errado ou chance de dar certo? Vamos lá, sejamos lógicos. Raciocínio lógico. Pensa. Não é complexo, tá?
um cara de 35 anos, que nunca foi técnico na carreira, pega um time no meio da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, com uma pressão danada, atual campeão da América e tal, enfraquecido porque perdeu os principais jogadores do ano passado. Aí você traz esse cara para treinar o time. Tem mais chance de dar errado ou certo? Para mim é óbvia a resposta, né? Para mim é muito fácil a resposta. Ontem, por exemplo, eu acho que ele errou ao tirar o Ponte. O Vitinho não mudou muito o panorama do jogo e o Ponte estava bem no jogo. Mas é normal que ele erre porque ele não está pronto. É a mesma coisa que eu falo para todo treinador, que eu falava para o Kleber Xavier do Santos, que eu falava no início da carreira do Felipe Luiz. Os caras não estão prontos, eles estão chegando agora. É normal que eles errem. O que não é normal é você trazer esse cara do jeito que o Botafogo trouxe, no momento que o Botafogo trouxe, nas condições que o Botafogo trouxe. Aí é que está o problema. Mas o Textor achou por bem fazer isso aí, fazer esse movimento. Pagou o preço. Mas a torcida é quem paga o preço maior. E eu fico muito preocupado, voltando a esse ponto, com a mobilização do Botafogo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Porque, galera, ficar fora da Libertadores de 2026 será um desastre. Não quero aqui deixar ninguém em pânico, apavorado, vender susto, como falam. Mas ficar fora, e esse risco existe, claro que existe, a briga por G6 está muito embolada. Ficar fora de Libertadores é desastre para o Botafogo no ano que vem. Desastre. Desastre econômico, desastre esportivo, desastre. Então, o Botafogo precisa pelo menos salvar essa vaga de Libertadores. Não é salvar 2025. 2025 não tem salvação. 2025 foi para aquele lugar. Foi, já era. É tentar salvar 2026. A operação Salvação 2026 do Botafogo começa agora, imediatamente, a partir do jogo de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Aliás, jogo que eu vou narrar na GETV domingo, a partir das 4 da tarde, o nosso pré-jogo. A bola vai rolar às 5h30 na volta do Brasileirão, São Paulo e Botafogo se enfrentando no Morumbi. Deixa eu só falar um pouco do jogo de ontem, para não ficar apenas no balanço desse ano negativo, do Textor e tudo mais. O Botafogo, não dá para dizer que ele fez um mau jogo. O Botafogo, muitas vezes, dominante em grande parte do jogo, criando oportunidades, mas falta essa contundência, né? Falta esse entendimento melhor, essa dinâmica mais ajustada entre meio campo e ataque, falta o poder de decisão. Hoje o Arthur Cabral, ele não consegue entregar, e não é hoje, né? É por característica. Você também tem isso, né? Você vai mudar peças no meio da temporada, você vai trocar um goleiro por outro, você vai vender um zagueiro, vai trazer outro, vai vender um atacante, vai trazer outro. Se você faz isso, acontece, isso é lógica, dinâmica de mercado, tudo bem, você pode perder jogador a qualquer momento, tudo bem. Agora, quando você faz isso em diferentes setores e a reposição é feita com jogadores de características muito diferentes, você está andando casinha para trás no trabalho, na evolução, você está empacando a evolução do time. É o caso da entrada do Arthur Cabral. Ele é outro jogador. Igor Jesus é um jogador. Não estou dizendo que é melhor, não. Igor Jesus é isso aqui. Arthur Cabral é isso aqui. Eles são diferentes. Em mobilidade, em participação, em funções no campo, eles são muito diferentes. E o Botafogo achou, mais um erro da empáfia do seu John Textor, que é a coisa mais fácil e automática do mundo. Tirou o Igor Jesus, bota o Arthur Cabral, tá vindo da Europa, vai dar super certo. Característica totalmente diferente. Então, isso é um problema para o Botafogo. Isso é um problema importante para o Botafogo. Claro que ontem não teve Vitinho, o Montoro, o Savarino também não jogou, entrou só no segundo tempo, o Montoro tinha sofrido, acho que uma indisposição estomacal, acabou ficando do banco, o Jefinho acho que fez um jogo interessante, né? Às vezes errando, sozinho, mas tentando, conseguindo alguns dribles. Gostei também do jogo do Santi. Gostei da entrada do Matheus Martins. Para mim, da galera que veio do banco, foi quem entrou melhor, o Matheus Martins. E olha que é um jogador que já foi criticado aqui nesse canal algumas vezes, mas entrou bem, teve uma finalização de perigo que o Léo Jardim espalmou e espalmou muito bem para tirar a possibilidade do rebote do Arthur Cabral. Então foi um primeiro tempo de domínio do Botafogo, segundo tempo de um Botafogo mais presente no campo de ataque, mas na reta final um pouco mais de trocação com o Vasco e um resultado muito frustrante. E aí o Alex Telles perdeu o pênalti, acontece. Não acho que o Alex Telles tenha feito uma cobrança ruim, foi no nível da cobrança que ele acertou no primeiro tempo do jogo. Só que aí, enfim, Léo Jardim acertou o canto, você tem um baita goleiro do outro lado também, faz parte, acontece. Mas o que é bem irritante pro botafoguense é ele olhar pro confronto e falar, pô, dava pra passar, né?
Na boa, é tipo o Bahia, né? Só que o Bahia foi diferente. O Bahia foi uma questão de postura, comportamento, uma certa covardia dentro do Maracanã. O Botafogo foi a incapacidade de converter, de fazer os gols, de transformar aquele domínio em vários momentos do jogo em uma pressão realmente efetiva no Vasco. É aquela sensação, porra, olha o material que o Botafogo tem, olha o investimento que o Botafogo fez, olha a situação. Dava para ganhar, dava para classificar. Eu acho que isso também deixa muito frustrado. Dava para competir na Supercopa do Brasil se o Botafogo tivesse planejado bem? Dava. Talvez não ganhasse do Flamengo, mas talvez não passasse a vergonha que passou. Talvez não passasse a vergonha que passou contra o Racing. Dava para fazer muito mais nesse ano. Mas, infelizmente, o Botafogo optou pelo caminho mais difícil. Tomara que esse discurso do Textor ontem pós-jogo não tenha sido um discurso vazio de rede social para tentar dar uma afagada, uma acalmada na torcida. Que seja verdadeiro esse meia-culpa, por mais que seja tardio. Que seja verdadeiro, que se aprenda com os erros e que se entenda que não dá para brincar com o primeiro semestre. Textor, o recado é muito claro. 2025 esfregou pra você. Não dá pra fazer o primeiro semestre de sacanagem como o Botafogo fez esse ano. De sacanagem. Ah, tá bom, daqui a pouco a gente resolve. O ano pra gente começa em abril e maio. Isso não existe. Isso tá claro, cristalino na cara do Textor. Isso não existe. Vamos ver se o Botafogo não vai repetir esse ano em 2026. Esse erro em 2026. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma boa sexta-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.